aqui, na sua estação predileta, no auditório do nosso barracão, manifestamos mais uma noite de samba. A voz que chega vem da Bahia. Andei procurando minha alegria, passarinho contou, sabia onde dói meu coração. Tarde, será que vocês podem dar uma forcinha pra gente aqui? O vento que assovia não se assusta com o trovão. Às vezes parece que a coisa empena, que o perfume da Coitado. Saindo da garagem com o carro, pau. Tiro de fuzil na cabeça. Que delícia. Meu irmão, o jogo do bicho já fez isso. O negócio é a gente negociar com uma das milícias. Ô, Tereza, vamos. Adivinha quem eu vi? Que caroço imenso na barriga, eu não aguentava nem ficar de pé, cara. Ninguém, nem eu buscou benção. Esse filho que você tá esperando é meu, né? Não toca no meu filho. Esse filho é meu, porra. pai é quem cria. É o meu filho. E você? Vá pra sua casa e suma da minha vida! Quando a febre era o funk e uma mulher governava pela primeira vez o Brasil e um negro os Estados Unidos da América, com o Maracanã sequestrado e as praças ocupadas, o brasileiro batia tambores para acordar um gigante. Brasil, esquentai vossos pandeiros, dancem as caravelas, caguemos bispo sardinha, todos os outros que nos devoram nessa moenda de gente. Não! Tambores lacrimogêneos iluminai os terreiros, os campeões da bola, a ala dos poetas, todos os demais passistas, malandros e cantores dessa nossa linda favela. Lá fora o Brasil segue bamba, aceso no belo balé de seus maiores protestos. Bom, nós vamos dar início ao nosso debate. Nós temos a participação do André, que vai ser por vídeo, mas a gente vai começar com Vamos começar então. Eu convido para compor a mesa a Maria do Carmo Pagan Forte, a Cuca. A Cuca é psicóloga, doutora em teologia da religião, é isso? Filosofia da religião, psicologia da religião também, né? Convido também o Celso, psicólogo, Celso Correia. E vamos ter a presença também do psiquiatra André Marcelo de Domênico daqui a pouco. Convido-os a sentar, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Junto com o Celso, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu fiquei muito feliz, muito honrada mesmo com o convite que me chegou através do Valmir para participar desse debate. Mas eu não pensei de verdade que o desafio seria tão grande, porque é um filme que faz isso um pouco com a gente mesmo, né? Nos desafia a interpretá-lo. Quando eu estava assistindo o filme, esta é a segunda vez que eu assisto lá, né? O Valmir tinha me passado
antes o link para eu poder ver e me preparar. O tempo inteiro me vinha na cabeça uma coisa que me aconteceu na adolescência. Portanto, eu nem vou falar, né, quanto tempo, porque tenho colegas aqui que acham que não gostariam que eu ficasse dizendo quanto tempo faz isso. Mas era um programa de televisão. Eu me lembro que eu estava no colegial, porque eu comentei desse programa de televisão com a doutora Rita Poli, que era nossa professora de psicologia. O programa se chamava Colagem. E quando eu comentei isso em sala de aula, a respeito desse programa, eu me lembro que houve vozes discordantes. Que horror! Como você gosta desse programa? Não tem nada, é um absurdo. O programa era isso mesmo, era uma colagem. Era meia hora de apresentação de imagens, né? Não tinha nenhum estímulo. E aquelas imagens estimulavam a gente de alguma forma a pensar alguma. Eu me lembro disso, eu gostava de ficar ali vendo aquelas imagens, bonitas, feias e tal. Esse filme me lembrou muito aquele programa de televisão, porque tem umas imagens que são altamente sugestivas, são muito bonitas, inclusive, né? O enquadramento das imagens são incríveis. Cada fotograma parece uma fotografia premiada mesmo, né? O enquadramento é perfeito e tal. E essas imagens sugerem, não sei se vocês sentiram isso, sugere o tempo inteiro, né? E o tempo inteiro, eu estou falando muito da minha impressão, é claro, né? Nós não começamos a debater ainda, mas o tempo inteiro tem um sentimento, uma sensação subreptícia de uma tensão violenta. É muito bonito e é altamente tenso. E a impressão que eu tenho é assim: a gente não sai da frente da tela por causa dessa tensão. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Né, acaba não acontecendo. É um quase mesmo, né? Não chega lá. Para mim, uma imagem do filme que revela muito o filme é quando o Fernando, aquele policial mau, está transando com a menina lá. Aí, na hora do bem bom, ele fecha a porta, você fica de fora. Eu é que sei da coisa, né? Eu é que vou viver aqui e vocês ficam de fora. Para mim, o filme, o tempo inteiro é isso. Não chega lá. Eu não sei se eu estava esperando alguma história mesmo, né? Porque filme conta histórias. Filmes contam histórias, filmes têm enredo. O enredo que tem me parece muito em dissonância com as imagens. Senti muito isso também. Imagens belíssimas e um enredo fraco, né? Mas não sei se a proposta do diretor é ter ou não enredo. Eu estou te dizendo aquilo que eu sinto, né?
não é uma crítica, mas é uma constatação, simplesmente. De outro lado, e aqui eu termino, porque eu, para falar, falo demais, então quero terminar aqui. É claro que o filme propõe algumas discussões, né? Mas eu fiquei muito brava com algumas coisas que ele apresenta, que também me parecem situações ou muito chapadas, assim. É claro que ele propõe uma discussão sobre o sexo, né? Sobre, menos do que o sexo, sobre a sexualidade, né? Ele apresenta uma moça belíssima, grávida, indicando que tem aí uma sexualidade, é claro, né? Uma sexualidade que é chamada pela Shirley, que aliás tirar o chapéu para esse ator, porque eu achei maravilhoso, faz muito bem o papel. A Shirley, num determinado momento, diz: olha, você só se relaciona com bandido, com cafajeste, com não sei o quê, né? Quer dizer, reduz, porque é a única palavra sobre a sexualidade da Teresa, reduz a sexualidade a essa frase. Me pegou isso. Uma outra coisa que me pegou muito foi como eles apresentaram a Shirley. Quantas vezes nós ouvimos, numa pretensa defesa do gay, assim: eu tenho amigos gays, eles são maravilhosos, né? É esse o papel da Shirley lá. Aquele olhar constante sobre tudo e tomando, e os cílios postiços indicam muito isso, né? Porque há algumas coisas simbólicas nesse filme também que eu acho que são interessantes. Eu nem vou entrar porque senão não acabo nunca. Mas assim, ela cuidava da Teresa. Então, o gay é o cuidador, é aquele que toma conta do filho, é aquele que tem olho para tudo, que é bom coração, que não sei o que, não sei. Não passa disso a discussão. Não sei, não rola. Eu acho que a gente podia discutir essa minha percepção, pelo menos aqui, né? Quer dizer, ela ajuda o Geraldo lá, aquele cara, enfim. Quer dizer, a Shirley foi, a meu ver, muito estereotipada. E uma outra coisa que me deixou muito brava no filme é quando apresenta o Charles como o cara bom, que é o fraco da história. O bom é o fraco. Ele chora de medo, ele tem sonhos que o apavoram, ele está sempre numa situação assim, meio cambaleando. E o mal é o forte, né? Isto também me incomodou. De qualquer forma, acho que o filme tem a coragem, pelo menos, de mostrar pelo menos esses estereótipos, né? É um filme que, claro, que não é comercial, não deve ser, até porque permite que a gente esteja aqui num festival de cultura discutindo sobre ele.
E talvez a grande intenção do filme seja essa mesmo, né? Mostrar um pouco da superficialidade desses estereótipos de forma estereotipada. Agora, meus parabéns ao diretor do filme, que apesar da lentidão do filme nos dias de hoje, né, se fosse há um tempo atrás, mas nos dias de hoje, ter a coragem de fazer um filme lento como esse, para uma juventude que está o tempo inteiro, né? Eu vejo minha sobrinha no Facebook, no iPhone, ela roda aquele negócio, que eu não sei como é que vê e lê, né? Quer dizer, fazer um filme desse, numa época de hoje, é preciso ter coragem, e mais ainda, com esta lentidão, conseguir segurar. Eu não vi ninguém levantar para ir embora, não sei, eu mesmo que levantei para fumar um cigarro ali fora, mas segurar a gente, me parece, não sei, com essa tensão assim, o que é que vai acontecer, de violência. E só, Celso, acaba. Só mais uma coisa que eu também me chamou a atenção foi a forma. Eu não vou me estender, mas talvez a gente possa debater a forma como ele apresenta a violência unida, assim, ao afeto, né? A ternura junto com a violência. Achei isto também muito claro no filme. Muito obrigada. A gente tinha programado trazer já o vídeo com o André, mas nós vamos quebrar um pouquinho aqui. E tivemos um probleminha com o vídeo dele. Vamos tentar resolver e antes vamos passar a palavra para o Celso Correia, a voz do Bom Dia, São Manuel. Obrigado a todos pela presença. O nome Lisa, que faz esse grande festival, que começa hoje com o filme, Quase Samba, e amanhã e domingo. Então, agradeço ao Almeida, a todo mundo que fez possível esse evento ser realizado aqui nesse belo galpão. A gente fica até emocionado que está realizando aqui esse segundo festival, aqui nesse galpão, que está sendo recuperado com esforço pela prefeitura, pela comunidade e principalmente pela usina que coloca grandes recursos aqui. Então, é por aí. Bom, vamos lá um pouquinho, filme, coisa rápida também, para a gente poder discutir um pouquinho mais depois. Eu queria parabenizar primeiro o diretor do filme, o Ricardo Targino, que teve a capacidade de colocar vários temas assim, muito complexos. Acho que é mais preocupação dele com a sociedade no modo geral, né? A preocupação dele com vários temas importantes, que acho que ele passa angústia no filme, né? Ele passa umas situações complexas no filme que vai permeando toda a realidade. Então, umas colocações pontuais que eu fiz aqui, eu vou ler meio rapidamente, porque se eu for estender, eu já sei como é que eu vou falar, eu vou passar 10, 15, 20 minutos, também não dá. Então vamos jogar mais algumas coisas. Ela fez um tipo de intervenção, vou fazer um outro tipo de intervenção, depois o André faz o dele. Cada um que está aqui faz uma maneira de avaliar. Não tem uma maneira correta, cada um tem o seu olhar, no seu cotidiano, da forma que você vive, do mundo que você vive, da forma que você entende. Cada um tem a sua percepção. Aqui eles só estamos dando mais uma lapidadazinha para que vocês também continuem pensando e refletindo sobre a realidade. Então, conforme as observações que eu fiz, eu observei que a preocupação central do autor é com os problemas sociais do nosso país e as suas necessárias transformações e também com a forma que o filme é levado ao público. Trata-se de um circuito alternativo em que a transmissão ocorre em simples clubes, drive-ins, festivais como o nosso, fingindo no sistema tradicional de transmissão dos filmes. Então é pouco recurso, inclusive de uma reportagem que na cidade que estavam fazendo todas essas cenas, faltou um recurso no final, a própria prefeitura precisou ainda ajudar um pouco para terminar o filme.
Então, são circuitos alternativos que realmente, em todos os lugares que precisar, o autor vai indo, vai discutindo com a plateia. Eu acho que é uma maneira também de discutir e aproximar também. Então, cada pessoa, como eu falei, tem um olhar, um viés para a análise de filme e da sua realidade, da vida do seu cotidiano, né? No meu ponto de vista, temas importantes foram abordados nesse filme, retratando a vida como ela era uma periferia de qualquer cidade. Só que todos os aspectos que ele foi colocando no filme, eu acho que ele só jogou para que as pessoas possam refletir na forma de entender. Ele fala da violência, ele fala da corrupção policial, ele fala sobre as drogas, ele fala sobre a diversidade sexual. Então, todos esses temas, ele deixa que vocês mexam com a imaginação das pessoas, que a gente consiga realmente avançar e se preocupar com isso. Quando ele fala da violência, ela está implícita com as imagens simbólicas, levando o espectador a refletir sobre a violência contra a mulher, contra o próprio cidadão, sendo que o sangue que aparece é apenas aquele que caracteriza a vida quando você vê o bebê nascendo, um tema sendo explícito de violência, sendo tiro. Violência você se imagina que ele matou a criança, depois você vê que a criança não morreu. Então é simbólico, né? E o nascimento, e também você pega aquele menino e fica vendo o avô, né? Fica vendo o vizinho, fica vendo toda a situação em volta, e olhando, querendo se soltar, né? Ele é preso numa realidade de observação, e até que no futuro, no final, daí ele consegue transpor aquele pedaço e ir lá transar com o Kashir. Então ele consegue transpor um bloqueio que ele tivesse até e assumir uma responsabilidade sexual com o Kashir. Então a corrupção policial também, a imagem trabalhada do policial corrupto, que maltrata a mulher, participa do cartel de drogas, daquela periferia, além de se manter um pervertido, ele pode ser um cafajeste, conforme que ele, por exemplo, ele gostava da Shirley, mas ele queria ter outros parceiros sexuais, como ela falou, ele tinha toda uma conotação para ser um cafajeste mesmo, né? A própria linguajar dele, inadequada, como policial, então parece que fica meio estereotipado. Não são todos os policiais que são daquela forma, alguns são, como todas as profissões, tem gente boa e gente ruim. Esse policial ele é tremendo, né? A questão da droga, ela permeia também duas pessoas, o menino, lá esqueci o nome, Salvador, que era colega do Charles, e também o próprio policial da cocaína, né? Cocaína que tem em todo lugar, que Samarão, Botucatu, região toda tem. Então é um programa, é uma preocupação central também do Targino sobre a droga. E também a diversidade sexual. O filme mostra que existem outras formas de relacionamento, sejam eles sexuais ou afetivos, porque afetivo a Shirley estava perfeitamente na Tereza, né? Ela cuidava, a Shirley era cuidadora da Tereza, então ela tinha preocupação. Era um relacionamento de amizade mesmo, de amizade até de amor, que se gostavam muito. Vamos lá, vamos ver aqui. O filme aborda também essas questões de uma forma que vai além do triângulo, né? Do triângulo amoroso tradicional, para você tratar de um quarteto envolvido na trama. São os três, a Shirley, a Tereza, a Shirley, o Charles e o Fernando. Então são os quatro que são envolvidos na trama principal do filme. Então nesse quarteto tinha o quê? Tinha amor, tinha traição, tinha afeto, tinha ciúme, tinha paixão, tinha amizade, tinha dor, gentileza, alegria, felicidade, além um pouquinho de magia. Um pouquinho de magia é aquele momento que a cena mais bela que teve para mim nesse filme foi quando ele vai dançar com a moça, com a Shirley ali, que dá aquela rosa, e faz aquele amor, né? Implícito amor ali, né? A declaração de amor, de afeto naquela cena, naquele lugar bonito, parecia até Paraty ali, assim, né? Aquele paralelepípedo ali, parecia até Paraty. Não era Paraty, já parecia. Muriaé, parece que é Muriaé, é isso mesmo. Então, para apresentar todas essas questões, nós observamos, então, a linguagem cinematográfica, de narrativa, drama, descrição, romance. A Romeu me ensinou isso aqui, essas coisas aqui. Um aspecto que se desvela nessa trama trata-se da formação de diferentes núcleos familiares, criação de novos laços familiares. Demonstra que a família está se tornando sincera, não se escondendo e falsamente se apresentando à comunidade. Novas famílias estão aparecendo. Então não é só papai, mamãe e
filho, tem outros relacionamentos também que está sendo mais sincero, está parecendo mais a sociedade. A sociedade é conservadora, mas é século XXI, outros tipos de relacionamentos estão acontecendo cada vez mais. Então, o quase samba, para mim, é fundamental para estabelecer novas formas de colocar esses grupos em uma nova posição, também no imaginário popular. Os laços familiares permanecerão, mesmo que não sejam de sangue. O exemplo clássico do filme é quando a Chile diz para o policial Fernando: pai é aquele que cria. Observa-se então no final do filme a formação de 2 novos núcleos familiares em que a Chile, com seu novo figurino, fica com o filho mais velho de Teresa e Charles assume outro filho, que é seu. Então 2 novas perspectivas de família se formando, um novo afeto, um novo compromisso familiar, observando a sinergia entre os 2 pais e revelada numa relação de troca de pureza no final do filme, que eles vão trocando a fralda, eles estão com dificuldade de trocar a fralda, chupeta, o dedo. Então eles estão os 2, cada um ficando com um filho. O homossexual e o rapaz que era o bonzinho do filme, mas com dificuldade também de ter esse compromisso, de ter uma família nova, ele com a criança, o outro com a criança da Chile. Então esse comportamento que eles apresentam é conhecido na psicologia como resiliência, pois se trata da capacidade de se recuperar de situações de crise e de aprender com elas. É ter a mente flexível e o pensamento otimista com metas claras e a certeza de que tudo passa. Para não estender mais um pouquinho, vamos terminar então aqui. Para complementar a cena ao fundo, o mar surge como uma figura simbólica para mim, representando a vida, uma vez que o ser humano se gesta no útero materno. Fica um sentimento de esperança em que a sociedade e as instituições, autoridades do nosso Brasil, tenham um novo olhar para os novos relacionamentos que se formam e também que desburocratizem a questão maior do nosso país, que é a adoção de crianças, com o reconhecimento da sociedade desses novos núcleos familiares que estão se solidificando e que nesse século XXI que a esperança vence o medo. E finalmente, para mim, ficarei feliz quando quase samba se tornar samba, ou Deus samba, quando de fato toda a sociedade não discriminar nenhum tipo de preconceito. Ser humano simplesmente, e ponto final, com todas as suas possibilidades, vertentes e consequências. Obrigado. Então agora a gente vai passar a palavra virtual para o André. Boa noite a todos. É com grande alegria que aceitei o convite do Mobiliza para estar aqui esta noite, compartilhando nesse debate algumas ideias e impressões que tive a respeito do filme Quase Samba. A primeira dificuldade que encontrei e que precisava ser superada ao aceitar esse convite seria a minha ausência física no dia desse debate. Por isso, o que ofereço a vocês hoje são minha fala e minha imagem, minha quase presença. Mas como trata-se de cinema, de sons e de imagens, essa saída encontrada talvez me torne um pouco cinema também para vocês, ou quase. A primeira coisa a dizer é a respeito do lugar que entendo ser o mais propício para falar desse filme. O de espectador ativo na relação com uma obra de arte cinematográfica. Não perguntando-se pela verdade do diretor do filme, suas reais intenções, mas questionando-me naquilo em que uma obra de arte me afeta e me interroga. Entendo que esta relação que estabelecemos com o artístico, em suas várias expressões, dão-se em ato, e uma obra de arte só acontece na relação que com ela estabelecemos. É aí, nesse encontro,
que encontramos sua potência de nos afetar e de nos transformar. Talvez precisamos reinventar nossa relação com a arte, em geral, e com o cinema em particular, relação em muita já codificada pela lógica capitalística vigente e que nos torna consumidores passivos, meros espectadores, que recebem informações perceptivas dos mais diferentes tipos e que nos rouba nossa potência crítica de pensar a partir daquilo que experimentamos. Cinema é experimentação, não apenas de quem o faz, mas também de quem o assiste. Se estamos em meio a um festival de cultura, a primeira coisa a ser questionada é dessa cultura estabelecida, a do cinema como entretenimento, como consumo ou espetáculo audiovisual. Um filme é um campo de batalha onde as balas perdidas, como imagens projéteis, que saem da tela de projeção, nos atingem nas vísceras, nos atravessam de um lado ao outro de nossos corpos, deixando-nos, muitas vezes, à deriva, como nos sonhos recorrentes da personagem Charles, em alto mar, às margens de um território instituído, de uma terra firme que alguma suposta verdade no qual nos apoiamos para explicar ao mundo que nos cerca e nos constitui, e que nos faz sentir seguros de nossas ações e interpretações de mundo. Relacionar-se com uma obra cinematográfica pode ser experimentar esse estar à beira de um naufrágio em alto mar. Recentemente assisti o filme O Último Poema do Rinoceronte, onde um poeta preso de 27 anos pelo regime teocrático do Irã tatua em seu dorso o verso que aqui reproduzo de memória. Só quem vive às margens é que cria territórios. E se trago um filme iraniano para me ajudar a falar de um filme brasileiro, é pelo fato de que há algo em comum entre o que vivemos em nossa realidade cotidiana em terras tupiniquins e o regime teocrático e autoritário que instalou-se no Irã após a revolução que lá ocorrera na década de 70. Também vive-se aqui, e talvez hoje, mais que ontem, certa ascensão de um dogmatismo teocrático de Estado, por mais laica que pretenda-se nossa república tropical de bananas, e mais perverso por denominarmos-nos como uma suposta democracia, que empurra as diferenças que nos constituem para as margens da cidade subjetiva da qual fazemos parte, que empurra negros, mulheres, índios, crianças, adolescentes, homossexuais, transgêneros e minorias religiosas para as margens do instituído, para a morte, alvejados por balas, por pedras e por socos do preconceito, quando não são mortos pelas granadas da intolerância e aprisionados pelo desejo torpe de vingança. Minorias mortas pela guerra da intolerância religiosa e política que instalou-se no país contra tudo e todos que são diferentes de um padrão heteronormativo, branco-centrado e herdeiros de certa tradição judaico-cristã de um Deus único e vingativo, ou punitivo. O que chamo de minoria aqui não é pela sua quantificação numérica, mas por desviarem desse modelo, distanciarem desse centro de comando ou de determinação subjetivo que ao longo de nossa história colonial, escravagista e autoritária, foi se constituindo enquanto nossa ficção narrativa eurocentrada e exploradora. Foi tornando-se, infelizmente, nossa cultura vigente e hegemônica, o território seguro sobre o qual muitos de nós pisamos e nos afirmamos enquanto brasileiros. Talvez nunca tenhamos sido democráticos. Nossa história fez-se pelo extermínio sistemático de índios, negros e mulheres, em trabalho escravo e infantil, em cima de sangue derramado que ainda encharca o subsolo de nossas cidades. As 4 personagens do filme incorporam e transbordam essa lógica de exclusão social, na qual vivemos e a reproduzimos.
mostrados entre uma realidade nua e crua, do qual poderia ser a periferia de qualquer cidade desse país. Assassinatos passionais, sem julgamento, tiranias de agentes públicos, abusos de mulheres, da cultura do medo e da lei não escrita, embora vigente, deste modelo branco, macho, heteronormativo, e imagens quase delirantes de uma realidade outra, mais poética, mais lenta, mais desfocada e sem centro, em uma fotografia quase surreal, quase onírica. É nessa tensão entre um realismo mortífero, violento e metastático de nossas cidades e uma profusão de imagens poéticas e oníricas que o filme acontece, um quase documentário, uma quase poesia. Mas Shirley e Teresa não se fazem de vítimas dessa cultura heteronormativa e branco-centrada. Cada uma ao seu modo, por estarem à margem do instituído, criam seus territórios, tal qual a frase do poeta iraniano acima citado, que só de quem está à margem é que pode criar novos territórios. Tornam-se, assim, protagonistas de suas narrativas, onde possuem a potência poética do samba, da musicalidade de um povo que traz o ritmo e o gingado de um povo em seu corpo, e o brilho dourado e subversivo do carnaval no caso de Teresa, a mulher periférica, quase rainha-mãe, geradora de vida, mas também quase escrava dos desejos do Estado, que a considera sua propriedade, que é ao mesmo tempo foco do abuso, como se propriedade fosse do agente público policial, e a fonte geradora de vida ao dar à luz as crianças que poderiam ser nosso futuro, caso façamos como Charles, ao cuidar dessa prole bastarda e mestiça. Ou, caso contrário, que repetirão essa mesma lógica de violência, exclusão e morte. E que agora, cada vez mais cedo, ao serem encarceradas nas universidades do crime de nossas penitenciárias, como se adultos fossem aos 16 anos de idade, por uma sede de sangue e de vingança dessa cultura estabelecida ao longo dos últimos séculos de exploração. Agora não mais um europeu e um nativo, mas entre um brasileiro eurocentrado e outro brasileiro mestiço. Teresa é quase todos, quase branca e quase negra, quase rainha do carnaval, quase escrava sexual do poder público estabelecido, encarnado na figura do policial. Mas ainda temos Shirley, e a força de seus olhos emplumados, como uma guerreira tupinambá, que a cada dia metamorfoseia-se numa mulher de culhões, que enfrenta o poder do macho de Estado, ao afirmar categoricamente, cara a cara, após receber em seu rosto uma cusparada de ódio e embriaguez, que ela é o pai, que pai é quem cuida, rompendo qualquer possibilidade redutora de paternidade, entendida enquanto hereditariedade biológica e heteronormativa, como os poderes vigentes querem nos fazer crer. Essa mulher pai que cuida, que transgride a lógica vigente entre a biologia e uma suposta ordem simbólica de identidade de gêneros, se é que ainda pode-se, a partir da transexualidade, falarmos em supostas identidades sexuais. Shirley é um enigma, uma quase mulher, um quase homem, uma quase mãe e um quase pai. Uma metamorfose ambulante, podendo ser todos os sexos do mundo em um só corpo. O quase aqui tem a força disruptiva de embaralhar os códigos semióticos vigentes numa lógica mais esquizo, para não esquecermos de Deleuze. Shirley é um constante tornar-se outro, uma variância em variação. São tais personagens que nos colocam em xeque em nossos códigos de interpretação de mundo já tão caducos,
imersos nessa cultura de identidades estanques, em relações já estruturadas pelas posições de sujeitos já dadas no corpo social. É essa cultura que está em xeque e que precisa urgentemente ser repensada e reinventada. Seremos nós capazes, como poeta iraniano, como Teresa e Shirley, de situarmos-nos mais à margem da cultura instituída para que possamos criar outros territórios existenciais e culturais mais alegres e mais democráticos?